Queridos, vou dar as boas-vindas a todos, para esse evento, mais um evento na nossa escola de música. Ficamos felizes em ver nossa posteridade, né? Então, mais uma vez, boas-vindas a todos para este segundo evento de um recital, uma palestra, e estamos muito felizes. Também tivemos a Masterclass hoje à tarde, da nossa Escola de Música Sacra Claude Goodmel. Nós temos nesta escola a esperança de que nossa igreja contribua com a formação de músicos para a nossa igreja e também, sendo a vontade de Deus, para influenciar outras igrejas a voltarem à música sacra e às raízes da inódia, também do saltério, da música que foi produzida para ser cantada na igreja com ordem, decência, com reverência, da maneira que adorna, embeleza o culto que nós damos ao nosso Deus. E antes de continuarmos com este evento de hoje, nós vamos orar pedindo a Deus que abençoe, já que tudo que nós temos feito aqui, a arte que aqui tem sido produzida, é para a glória do Senhor. Pai amado, nós te damos graças, porque o Senhor tem sido muito bondoso conosco, com nossa igreja, tem nos dado, Senhor, muitas demonstrações da tua bondade para com teu povo, principalmente nesta área da música, onde temos visto nossa igreja se desenvolver, temos visto, a Deus, o ministério de nosso irmão César ser frutífero, também da escola de música, que ainda é tão nova, mas já também tem dado frutos, da nossa orquestra. Te bendizemos, ó Deus, pelo Caio, que por muito tempo também esteve contribuindo no piano, pelo coral de nossa igreja, pelos irmãos do passado também que serviram aqui, com corais antigos, que não ficaram até os dias de hoje, mas o trabalho do passado tem sido honrado pelo que tem sido feito nesta geração. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que continue abençoando esta igreja, não para a glória do homem, porque nós nada somos, mas para a glória do teu nome. Te pedimos também que, sendo da tua vontade, nossa igreja venha ser modelo, que influencie outras igrejas a retornarem aos antigos caminhos que têm sido abandonados em nossa época, de um culto sóbrio, reverente, que a igreja se torne novamente referência para a sociedade tão caótica de nossos dias, de uma arte bela que expressa a beleza do teu próprio ser, ó Pai. Te suplicamos, ó Deus, por este evento, já agradecidos pela vida de nosso irmão Rendel Cecílio, também por tudo aquilo que já foi feito no dia de hoje e pelo que o Senhor ainda irá fazer. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Então, os irmãos já tiveram o prazer, de conhecer nosso irmão Rendel, que atendeu o nosso convite, o convite da nossa igreja, a partir do conselho que autorizou este evento, a partir também da direção da Escola de Música, do irmão César Cotrim, e nós ficamos felizes em tê-lo aqui a segunda vez em nossa igreja. A primeira vez ele veio acompanhando o coral da igreja de Belo Horizonte, e agora ele vem para nos prestigiar neste evento da Escola de Música. Nós vamos ouvi-lo, não apenas ao som do órgão, mas também vamos ouvi-lo falando sobre este instrumento, que é um instrumento, podemos dizer assim, eclesiástico, um instrumento que foi pensado, projetado para acompanhar o povo de Deus no cântico congregacional. Então nós vamos aprender mais sobre aquilo que temos feito aqui, e que Deus te abençoe, meu irmão, e que por meio do irmão continue nos abençoando, como já nos abençoou desde o dia de ontem. Fique à vontade. Boa noite a todos. A minha palavra é breve, mas uma palavra de agradecimento a esta igreja, uma pelo convite, e pela maneira como tenho sido recebido desde a primeira vez que estive aqui em outubro. E vou contar só uma historiazinha rápida, de que alguns mais próximos que eu tenho convivido já sabem. Quando eu vim em outubro, eu só sabia que ia acompanhar o coro, não me falaram mais nada. E aí eu resolvi entrar na internet para ver que igreja é, como é que é. Porque eu estava em dúvida se eu trazia esse órgão
o órgão virtual, né, que eu vou depois explicar melhor sobre ele, ou não. E assim, caí num vídeo de uma banda tocando aqui, um vídeo mais antigo, e aí eu pensei comigo, eu não vou levar esse órgão, esse computador para lá, porque realmente não faz sentido. Vou lá e toco para o coro, pronto, vou embora. Tá. Chegando aqui, fiquei impressionado. Já da hora que eu entrei ali, vi um piano e um órgão. Gente, que isso? E durante o culto, mais ainda, tá? Como o reverendo falou, nós vivemos uma época que as coisas estão se perdendo no lugar que não deveria, que é a liturgia ou dentro da igreja. Existem coisas hoje absurdas, em sentido oposto ao que essa igreja ou o que nós devemos realmente seguir. Então, na hora que cantou os salmos, nossa, porque na nossa primeira igreja lá não canta, e daqui ainda cantam, isso, fantástico, perfeito isso. Então, assim, ajudem a segurar isso, porque nós vivemos uma época que esses modelos, eu acredito que estão acabando, muitos estão realmente, e a gente vê uma procura muito grande de pessoas que veem que não funciona, que aquilo não é culto, e que estão procurando essas igrejas que estão sendo um verdadeiro refúgio. Na primeira presbiteriana de Belo Horizonte, a gente tem recebido demais pessoas que estão vindo dessas igrejas contemporâneas. Cito, por exemplo, a Igreja Batista Central, que é uma igreja bem nesse estilo, à frente a um palco, é louvorzão o tempo todo. Muitos membros de nossa igreja vieram de lá e está havendo uma migração muito grande disso, de outras igrejas também. Inclusive, eu costumo falar que a primeira presbiteriana deveria se chamar a primeira igreja batisteriana, porque uma grande maioria de batistas, inclusive eu, né, saímos dos batistas porque realmente eles tomaram um rumo completamente oposto a um culto sério, a um culto bíblico, a um culto litúrgico. Então, assim, orem bastante para isso, porque não é fácil, tá? Para se manter essas coisas, porque existem muitos movimentos contrários, às vezes é próprio dentro da igreja. Então, apoie o reverendo, tá, nisso, porque ele está no caminho completamente certo. Pouco as coisas que a gente conversou, fiquei impressionado, realmente. Tá, então, apoiem isso. E parabéns à Escola de Música. Vocês estão com excelentes professores, tá, excelentes instrumentistas, um excelente diretor de música, não sei como é colocado aqui, mas alguém que... foi um milagre o que aconteceu aqui. Eu conheço muitas igrejas e eu não conheço nenhum caso igual a esse, de reversão. Porque as igrejas que eu conheço, todas, como alguém da oitava presbiteriana mesmo falou, é uma carroça sem freios ladeira abaixo. E cada vez é pior. Tá? E aí, membros que começam a ter a clareza que aquilo não está certo, começam a procurar esses refúgios como aqui. Tá ok? Então, parabéns e que Deus abençoe muito essa igreja nisso. Tá? E invistam na música, tá? A música e o púlpito é uma combinação perfeita. Tá? Funciona muito, muito bem. Tá? Obrigado. Pode ser usado de várias formas, e nós vamos fazer uma delas agora, que é o órgão a quatro mãos. Tá? Nós vamos fazer duas peças que estão aí escritas no programa, o título.
Eu fiz uma inversão sem querer, desculpem, tá? Primeiro era o estilo prelúdio em estilo clássico que eu vou tocar agora, tá? Bom, eu vou contar hoje para vocês, então, um pouco da história do órgão de tubos. Ele é um órgão realmente, é um instrumento, dos instrumentos de tecla, é realmente o mais antigo de todos, tá? E
Foi. Muito bem. Era um dos títulos que eu usava para essa palestra, que o órgão de tubos, esse ilustre senhor desconhecido, por ser um instrumento bastante antigo, acho que é melhor soltar esse daqui. E que ele é muito pouco conhecido. No Brasil, ele tem se tornado, infelizmente, cada vez menos conhecido, porque como as igrejas têm, infelizmente, partido para as bandas, tem deixado essa música séria e principalmente o uso deles. Isso gera consequências graves, como até fechamentos de cursos de órgão no Brasil. Tá? E a gente precisa fazer voltar isso, porque Europa e Estados Unidos, órgão nas igrejas estão, desculpa a expressão, bombando. Eles estão realmente, é algo que é importante ter. Em países como Portugal, Espanha e Itália, a Europa praticamente quase como um todo, principalmente ocidental, o órgão na igreja é um instrumento hiper necessário na liturgia. E Estados Unidos, por exemplo, como eles têm muito dinheiro, às vezes o órgão se torna, digamos, obsoleto ou mais antigo, eles já fazem um projeto para comprar um órgão maior e às vezes doam esse instrumento para outras igrejas. E até essa é uma forma de também adquirir a Catedral Presbiteriana de São Paulo, foi uma doação de um órgão de uma igreja presbiteriana. Então existe essa possibilidade e eles doam gratuitamente o instrumento. Tá? Então nós vamos ver a respeito da sua história, um pouco da construção, seu uso litúrgico. Então aí nós temos dois instrumentos. O de cima é o órgão do coro do Tabernáculo Mórmon. Isso é um centro de eventos deles que cabem aproximadamente 40 mil a 50 mil pessoas, onde eles fazem as conferências. E eles investem pesado nesse órgão. Eles têm um organeiro, que é quem mantém o órgão funcionando, por conta desse instrumento. Eles investem num coro de aproximadamente quase 500 pessoas. E tem também a orquestra. Isso é uma combinação perfeita, tá? Você tem um órgão, tem um coro e tem uma orquestra. Isso na igreja. E é com isso que eles estão ganhando membros e adeptos, tá? E lá não tem banda, não tem música popular. Tem coro jovem, tem coro de crianças com música séria, tá? Então, e eles estão crescendo muito, inclusive crescendo no Brasil. Eles estão construindo um templo lá em Belo Horizonte, um templo grande agora. Em São Paulo já tem, acho que Curitiba vai inaugurar um também. Então, eles estão se expandindo usando a música. Eles começaram em Salt Lake City, ganharam o estado de Utah e foram ganhando o mundo, tá? Com a música. E outra coisa, eles são os melhores arranjadores hoje dos nossos hinos. E eles investem nisso também, tá? Então, ali nós temos o que a gente chama a consola do órgão, tá? Esse daqui é um órgão de 5 manuais, que inclusive é esse daqui. E esse daqui é um outro órgão americano, que é um pouco de exagero, tá? Não precisa tanto de um órgão. O órgão com 2 manuais, 3 manuais é o suficiente para a igreja. Só que ali, inclusive, o tamanho do teclado é imenso, sem necessidade de tanto. Bom, a gente tem ideia hoje que os órgãos são grandes como daquela forma, sempre foram assim, e não foram, tá? Então, nós temos aqui 3 tipos. Nós temos o órgão portativo, que era usado dessa forma. Depois ele cresceu um pouco mais, se tornou o positivo de mesa. Esse daqui, o organista que tocava o fole, tá? E aqui já precisou de um chamado folista, que depois se tornou cargo na igreja. Inclusive era pago para bater o fole. Já cresceu mais, tá? E se tornou o positivo do chão. E daí em diante já começou ele ter esses instrumentos com caixas em lugar fixo e maiores. Começaram a crescer em tamanho e porte de registros. Então, primeiro nós tivemos o primeiro órgão, na realidade, de tubos é de 514 antes de Cristo, tá? Que era o órgão hidráulico. Ali está errado, né, na realidade.
ele começou a ser substituído depois pelos pneumáticos e depois pelos órgãos eletrônicos. E tem diferença técnica, que nós não vamos entrar aqui em detalhes, até por causa do nosso tempo. Mas o hidráulico utiliza a pressão atmosférica e a água, por isso que ele é chamado hidráulico. E temos o pneumático, que aí já foi com a força da gravidade no fole, ou então alguém batendo o fole. Qual que foi o problema da entrada do órgão na igreja? O órgão teve um uso secular ligado aos palácios no Império Romano e era muito usado nas arenas para apagar ou para as pessoas não ouvissem o grito dos cristãos sendo jogados às feras. Então isso ficou muito no subconsciente da igreja cristã. E aí então somente no ano de 600, aqui são os outros motivos também. A ligação com a mitologia de Pan, eu vou explicar do deus grego, por causa da flauta, o conjunto de flautas, que é o princípio também do órgão. Então, as festividades civis palacianas e a questão dos gladiadores e também dos cristãos sendo jogados às feras nas arenas. E aí, então, que começou a diplomacia chamada dos teclados. Os reis e mesmo religiosos, quando iam visitar, eles levavam presentes. Até hoje existe essa prática. Então, foi levado um órgão para a abadia de São Cornélio, na França. Ainda era um instrumento daqueles pequenos, tá? E então ele oficialmente foi introduzido até onde a gente tem hoje registro em 620, aproximadamente 672. Ou seja, o órgão está dentro da igreja há aproximadamente 1.400 anos. Então, a questão entre ele e o piano. E agora me desculpem os pianistas, tá? A porta está aberta, qualquer coisa eu vou fugir se eles forem me bater. O piano ele foi introduzido muito recentemente. Ele foi introduzido na liturgia no século XX. Os primeiros foram usados em movimentos naquelas grandes campanhas evangelísticas, onde se tinha púlpito e música, né? Pregador e música. E então, a partir de então, as igrejas americanas começaram a adotar o piano. Eu lembro que em Belo Horizonte, nos anos 70, com muita restrição, foi colocado o piano na igreja. Então, sempre foi o órgão de tubos. Depois, no século XIX, por algumas questões econômicas no Brasil, se usou o harmônio. E depois, com a volta dos instrumentos eletrônicos com a Yamaha, então voltou e ficou mais em uso, né? Então, o órgão realmente é um instrumento litúrgico por excelência. No Concílio de Trento, no século XVI, na Contra-Reforma, ele foi oficialmente colocado como instrumento sacro, instrumento litúrgico para acompanhamento congregacional. Isso tem vários motivos. Primeiro, o órgão ele se aproxima mais da voz humana. Tá? Existem registros que ficam muito próximos. Então, aqueles órgãos pequenininhos que eu mostrei, eles eram muito usados para acompanhamento do canto gregoriano, porque ele não tinha brilho, não se destacava e ficava muito próximo. E aí o órgão foi tomando a sua forma dentro da liturgia até ele ser realmente o instrumento que conduz a congregação. Por quê? Por exemplo, o órgão, desde uma capela pequena a uma grande catedral, ele tem condições técnicas de ser ouvido. Agora, um piano não vamos considerar o eletrônico que pode colocar, claro, em caixas. Mas um piano numa grande catedral não funcionaria nunca. Já o órgão funciona, tanto que a gente tem catedrais europeias imensas com os órgãos na frente e lá no fundo ouve-se perfeitamente, consegue conduzir ao mesmo tempo toda a congregação. E, que eu vou ver mais para frente também, o instrumento pela sua riqueza timbrística. Ele faz coisas, como nós fizemos agora, brilhantes,
com registros cheios, mas também faz coisas suaves para momentos mais introspectivos. Ele é uma verdadeira orquestra. E eu vou mostrar isso depois através dos registros. Vamos ver aqui. Então, o Concílio de Trento. Aí tem o decreto, tá? Não vamos entrar em detalhes. Quem quiser ler sobre isso mais detalhadamente, tem a minha tese, eu posso mandar o link. E também tem uma palestra na TV Cultura que fala sobre essa questão do órgão como acompanhador da voz. Tá? Vamos pular isso daqui. Bom, eu já falei, condução congregacional, prática da alternatim. Isso é uma prática que era usada no período barroco nas igrejas protestantes, isso era proibido na católica. Então, se cantava uma estrofe, o órgão improvisava entre uma estrofe e outra. É o que a gente faz hoje de interlúdio, só que era feito em todas as estrofes. Tá? Isso depois terminou virando uma peça e passou a ser uma forma musical, tá? Escrita, muitos compositores desse período, renascentista e barroco, escreveram algumas peças nesse sentido. São variações, chamadas variações. Então, se cantava o coral. Hoje, quando se usa em concerto, se toca o coral e aí vai tocando essas variações. Mas era cantado alternando junto com a congregação. Acompanhamento coral, solos vocais. A grande vantagem do órgão, e considerando um piano acústico, e considerando principalmente o órgão digital, é que ele é perfeitamente afinado. Então, isso ajuda o coro a manter a afinação. O piano acústico, por exemplo, afinou hoje, amanhã ele já perde um pouco dessa afinação, principalmente por causa de ar-condicionado, essas coisas. Aqui não tem esse problema, ele se mantém. Tá? Mas o órgão, pela riqueza harmônica, também ajuda muito ao canto congregacional, ao canto coral. Por isso que ele é muito usado. Nos mormons, eles usam sempre o órgão, ou então o órgão com orquestra. Então, ele serve para momentos instrumentais, ali tem algumas coisas sobre isso. A gente usa na bênção apostólica, igual eu fiz aqui, né? Então, enquanto o pastor está dando a bênção, eu vou tocando, para logo depois a congregação entrar diretamente no canto. Nos processionais e recessionais, ou partes instrumentais. Aqui, então, nós temos o instrumento propriamente dito. Então, nós temos os manuais, aqui são 4, e mais a pedaleira, que toca-se com os pés, os registros, que dão som, o timbre ao órgão, e tem esses pedais aqui, que são de expressão, aumentar, diminuir, e tem o chamado também crescendo, que vai acrescentando registros, tá? Que é uma forma de aumentar também a intensidade do instrumento. Aqui nós temos exemplos de como é lá dentro do instrumento, e eu trouxe até alguns para demonstrar. Abra aqui para mim, por favor. Aqui. Não, aqui. Tira só os tubos. Pega um de madeira, isso. Então, ali a gente tem os tubos de madeira. Isso é um tubo de um órgão. Então, a gente tem aqui os lábios, por isso a comparação com a voz humana. Nós temos o fole, que fica atrás, digamos, em outra parte, que corresponderia o pulmão, os pulmões. Tá? E aqui nós temos o lábio com a lingueta, e aqui é para afinação do instrumento. Quanto maior o tubo, mais grave. Então, se eu subir aqui, a nota fica mais grave. Se eu empurrar, ela fica mais aguda. Isso é a flauta. Um bordão tapado, isso significa que ele soa uma oitava abaixo do que é o tamanho dele. Tá? Existem também essas técnicas da física. O som da flauta é esse som mais suave. Isso a flauta é igual a flauta transversa ou a flauta doce, só que com afinação definida. Nós temos um outro aqui. Um tubo mais agudo. Tá? Então, é uma fileira
Então, ali está, por exemplo, o C ou Dó. Dó, o Ré mais curto, o Mi, Fá. Tá? No caso, comparando com a flauta. E a gente tem como funciona fisicamente. O sopro, o ar vem por aqui e bate aqui, e aí produz a coluna vibrante da física, né, que produz o som. E aí, dependendo se ele é de madeira ou de metal, é que vai fazer a diferença do timbre, a forma dele também. Então, nós temos agora aqui os tubos de metal, são chamados cilíndricos também, aos tubos quadrados flautados de madeira, o sem ser tapado e o tapado. E os tubos de palheta. Ah, peraí, eu não mostrei o... Esse é um tubo cilíndrico, tá? E ele tem que ter a pressão adequada para soar tanto na afinação quanto do timbre correto. A primeira vez que eu apitei, que eu soprei, por exemplo, é diferente de... Esse já é de outro material, já soa de uma forma diferente, um timbre diferente, uma cor diferente. Essa já é uma altura diferente. E... Então, isso que dá som ao órgão, é uma das formas. Tem mais um pequenininho aqui. Um tubo bem agudo. E essas coisas que fazem também a riqueza do órgão. O órgão tem 5 oitavas somente, mas ela é ampliada através desses tubos de registros. Então, você pode ter o Dó, o último Dó, soando 2 oitavas acima, ou 3 oitavas acima. O primeiro Dó soando 2 ou 3 oitavas abaixo. Então, aí você tem isso tudo, você aperta uma tecla, e você tem isso, e fora os registros partidos, de terça e de quinta, que são os intermediários. E temos ali o tubo de palheta. Eu trouxe um aqui. Deixa eu ver se eu... Segura aqui para mim. Daqui não precisa. Então, segura para mim. Nós temos aqui a palheta, aquela palheta de gaita, lembra? É a mesma palheta, o princípio é o mesmo, do acordeon, do harmônio. Isso daqui serve para afinar, isso daqui serve para amplificar, e aqui vem o sopro, né? O ar. Registros como o trompete, que eu usei nessa última peça, é feito dessa forma. O clarinete também, o oboe, tá? No órgão é um tubo de palheta, o instrumento é o de sopro, né? De embocadura. Nós temos mais... Ah, esse daqui está... Abre ele para mim, por favor. Cuidado. Não, só abre assim. É. Porque senão ele solta. Não, tem de abrir. Mais? É. Não, aqui tá grande. Você consegue tirar? Não pode puxar agora. Você consegue? Tá. Esse é um outro tubo que até o nosso organeiro César consertou ele hoje. Deixa eu andando então um pouco para frente quando você abre. Ah, aqui, ó. Aqui tem o desenho, como funciona. Então, nós temos aqui a palheta que fica vibrando. Isso é afinador, isso é amplificador, ressonador,
e aqui o pé do tubo, onde o ar entra para fazer vibrar. Aqui também um outro desenho. Então, ele funciona, na realidade, como esse instrumento, é o princípio da palheta do clarinete, por exemplo. Aqui nós temos a diversidade de tubos juntos, tá? Vendo que tem tubos tapados, aqui estão as palhetas, que eu falei agora, os tubos de madeira, os tubos cilíndricos de metal. Conseguiu? Então, isso daqui, essa varinha, é o afinador, que se encaixa aqui, e ele fica junto aqui da palheta. Eu acho que essa palheta está quebrando. Não, ela está com problema. Mas aqui tem um exemplo, então, do pé do tubo. Nós temos aqui o amplificador, o ressonador. Aqui está a palheta, ela está quebrada. E o afinador. Tá? É toda uma engenharia, na realidade, o órgão utiliza vários tipos de princípios. Então, vamos para frente. Aqui nós temos a altura dos registros que o Hammond usou. Nós temos 16 pés, que é a oitava abaixo. Nós temos 8 pés, que é a altura real, 4 pés, oitava acima, 2 pés, 2 oitavas e 3 oitavas acima. Para baixo a gente tem o 16, que é uma oitava abaixo, 32 e 64. 64 pés a gente praticamente não ouve, a gente só sente ele. E temos registros partidos de quinta, quinta, terça e quinta. Então, aqui a gente consegue, inclusive, formar um acorde tocando uma nota somente. Por isso, toda essa riqueza harmônica que o órgão consegue. Não. Aqui que está certo, aqui, ó, a referência, 246 a.C., Catsébios de Alexandria era um engenheiro grego. Tá? Então, aqui está o primeiro exemplo do que foi o órgão, e ele tinha alavancas, não eram teclas. Os primeiros órgãos, os primórdios, não eram o teclado dessa forma, e não tinha os acidentes. Um exemplo dele também. E aqui a gente tem a estrutura do órgão. Então, aqui ficam os tubos, o conjunto dos tubos. Aqui tem um reservatório de ar. Aqui a gente tem o puxador de registro, para escolher qual dessa sequência de tubos a gente vai querer tocar, usar. Aqui o mecanismo da tecla, que permite que o ar entre no compartimento de cada uma dessas séries de registros. O corte transversal desse mesmo mecanismo. Tá? E aqui chegamos, então, ao Hammond, que o Tokai tenta imitar, copiar ele. Nós temos um modelo mais comum popular, que é esse daqui, com a famosa caixa Leslie. E esse daqui é o modelo que eles fizeram para a igreja. Então, ele tem a pedaleira completa, 2 manuais, tá? E ele realmente é mais rico, tenta aproximar o máximo dos registros de igreja. Esse órgão, ele deu certo, então, com a música popular, o jazz, o estilo gospel, e o blues também usa, os grupos de rock também, inclusive os brasileiros usam. E a combinação perfeita foi quando usou essa caixa Hammond, que era de outro construtor, ou da Leslie, e aí ele comprou a fábrica, e essa foi a junção perfeita que fez o sucesso do Hammond. Não, para frente. E aí surgiram o que a gente chama dos órgãos sampleados. Aqui a gente tem o modelo do Visconti, e esse outro eu não lembro
qual a marca dele. Mas aqui um órgão litúrgico, 3 manuais, pedaleira completa, os pedais aqui de expressão e de crescendo, né? E esse daqui é o modelo chamado de espineta, que foi muito usado na CCB, ainda é usado bastante. A Yamaha também, a Tokai também usa dele. Então, são 2 manuais apenas e geralmente é usado aqui para fazer o solo da melodia, aqui acompanhamento, aqui o baixo. Então, ele funciona bem para o uso mais popular, ou do chamado órgão teatral, que era o que eram os cursos da Yamaha. Agora, isso daqui, primeiro eles fizeram os timbres, os sons artificialmente. O que eu falo de timbres, não, é melhor explicar depois que eu tenho um mapa ali. Primeiro eram artificiais, depois passaram a copiar dos próprios instrumentos, e agora esse chamado sampler set, eles vão no próprio instrumento, tubo por tubo, e gravam. E também eles gravam no ambiente, que são 2 formas diferentes de se sentir o instrumento. Então, no ambiente, você sente a questão acústica, a reverberação, que é muito importante para o órgão. Tá? O órgão ele soa muito mal em ambientes que tenham coisas que sugam. Por exemplo, carpete não é bom para o instrumento. Suga alguns harmônicos, além de deixar o ambiente seco. A gente precisa dessa reverberação. Então, aí que vem o Hauptwerk, e tem também o GAN-Org, que é um sistema mais simples do que o Hauptwerk. Eu estou usando aqui o Hauptwerk, que é a melhor plataforma realmente para esses órgãos. Então, a plataforma é um aplicativo onde você compra ou adquire, ou pega, tem órgãos, como é que fala, gratuitos, e você coloca dentro do Hauptwerk. Então, e isso a gente pega um computador, um tablet, e isso que eu estou usando aqui, que seria o Moto 2, é o interface. É a maneira de conectar o computador, o MIDI e o áudio para o órgão. E aqui do órgão a gente joga para as caixas. E no órgão tem a questão de ser caixas realmente que respondam aos graves, que são muito gordos, né, muito graves as notas, e os agudos também. Então, não é qualquer equipamento que pode servir para amplificar o instrumento. Um dos segredos dos órgãos realmente é a amplificação também. Tá? A Yamaha nisso era muito boa. Quer dizer, ainda é também, né? Ainda funciona, só que não está no Brasil. Mas eles têm realmente um sistema de amplificação muito bom. E às vezes não são coisas grandes, mas que funcionam muito bem, respondem bem. Esse é um sistema que está sendo usado muito, que é o órgão MIDI. Ele não tem registros. Ele é somente, aqui tem a tela, que é essa tela que eu estou usando aqui, é ligado numa caixa e ele não produz som por si próprio. Isso, para os organistas, foi um achado, porque comprar esses órgãos grandes, no Brasil principalmente, é muito caro. Na Europa também Estados Unidos, mas assim, é mais acessível que aqui. Aqui eles chegam pelo menos com o dobro do preço. Então, isso daqui é uma forma mais econômica de você ter um órgão em casa. Eu, em casa, tenho um de 2 manuais e uso esse sistema para usar para estudo, etc. Preparar as registrações para o domingo e tal. Então, aqui a gente tem 2 modelos de órgão MIDI, e aqui é o órgão da primeira presbiteriana de Belo Horizonte. Aqui, ó, eu coloco o tablet aqui e eu uso somente os teclados, eu não uso nada dos registros dele. Tá? Por quê? Esse é o sistema ainda mais antigo do que o atual mesmo da Viscount, e esse sistema aqui, né, esse daqui, é simplesmente perfeito a questão de afinação e dos timbres, é a cópia exata do instrumento. Então, aqui eu estou com um instrumento que é de uma universidade, ele tem 108 registros diferentes, lembrando que
O órgão é uma orquestra verdadeira. Então, você tem trocentos timbres de flautas, instrumentos, o registro solos, como clarinete, oboé e tal. Eu vou mostrar depois aqui. Eu acho que é a próxima tela. Aqui. É dessa fábrica que eu comprei o órgão que eu estou usando no tablet, tá? Que então é um órgão da Skinner, conhecida mais como Skinner, tá? Aqui tem a explicação sobre ele, e esses são os vários órgãos que eles copiaram, né? Que eles tiraram cópia, que fizeram esse trabalho para colocar dentro do computador, que faz parte da Evensong. Esse daqui é o órgão que eu estou usando aqui. Tá? Ele tem 4 manuais. Como aqui tem 2, eu junto 3 manuais em um só. E o primeiro manual eu uso como chamado grande órgão, que é o principal órgão. Cada teclado desse tem uma função diferente. Geralmente o grande órgão é o primeiro. O segundo é um órgão com registros mais suaves, para fazer esse contraste, esse diálogo. Tem um terceiro manual também que você pode usar para esse diálogo. E o último, ou pode ser também como usar os registros de solo. Por exemplo, colocar um trompete no terceiro manual, tocar com a esquerda no segundo. Ou, quando tem 4, o último sempre é solo, onde tem esses registros de solo. Então, esse é o instrumento que eu estou usando aqui, que eu usei ontem e estou usando ele hoje. Aqui é a lista de registro deles. Se contar o que a gente chama acopladores, a gente pode, por exemplo, o quarto manual jogar no primeiro, jogar no segundo, jogar no terceiro. Então, isso amplia mais a quantidade. Então, se somar isso, em vez de 108, se tornam 225 registros. E a gente tem tudo aqui dentro desse tablet. Aqui, é isso que está aqui na tela. Está pequeno, mas, por exemplo, é para eu ver aqui de perto. Opa. Nós temos aqui clarinete, nós temos trompete, isso nesse manual. Isso daqui são os registros de um manual. O registro do Great, que é o primeiro teclado. O registro de solo, quando tem 4 teclados. Aqui são os acopladores e alguns registros também que a gente pode pegar esse registro e colocar ele somado mesmo oitava acima ou oitava abaixo, ou seja, mais grave ou mais grave ou mais agudo. E aí você vai ter em um registro 3 sonoridades diferentes do mesmo. Por exemplo, deixa eu tirar. E a outra vantagem também de hoje da tecnologia é esse chamado touchscreen, onde eu posso tocar no registro, no botão do registro, através da tela. Está soando com a coisa junto. Um clarinete. Ele pode soar com oitava acima, com oitava abaixo. Então, o que era somente isso, pode virar isso. Nós temos, por exemplo, trompete. Que é aquele tubo que eu mostrei de palheta. Um fagote, 16 pés. O que mais? Nós temos um registro que é a
A tuba clarion, ela é muito dos órgãos ibéricos, ela é bem, vamos falar entre aspas, mais estridente um pouco, que é próprio da literatura ibérica. Um horn, uma tuba francesa. Quem mais? Vamos ver uma flauta. Uma flauta de concerto. Nós temos os registros que a gente chama batentes. E quando a gente coloca eles juntos, ele fica batendo. É um registro afinado junto com um que está afinado um pouquinho acima, um pouquinho abaixo. E ele dá esse efeito. Nós temos um registro, por exemplo, aqui, 32 pés. 32 pés que a gente fala são 2 oitavas abaixo desse dó primeiro do órgão. Praticamente você não ouve, você só ouve mais a nota mais grave. A partir daqui já ouve. E temos outros tipos. A gente nunca vai usar isso daqui sozinho, a gente tem de usar isso com a combinação. Aqui não está reproduzindo muito bem por causa do alto-falante desse órgão. E temos também uma coisa que os órgãos têm. Cadê? Eu não liguei. Os sinos, ele pode ser tocado nos pés. Tem aqui a harpa. Temos a celesta. Mais sinos. Aqui. A harpa. A celesta. Celesta é um instrumento de teclado. E nós temos vários tipos de flauta. Segura para mim aqui. Uma oitava acima. 2 oitavas acima. E nós temos os registros também que são combinação de vários outros, de várias fileiras, que é o que dá o grande brilho aqui. Ou seja, você tem um registro de 8 pés, que eu coloquei aqui, na realidade 2, e coloquei 2 registros, que são várias fileiras, onde você tem oitavas, terças e quintas combinadas, que dá essa riqueza toda harmônica. Opa! Ele sem. O que mais? Tem esse. Gamba, que é um registro de cordas. A gente tem as famílias das cordas também no órgão. Oitava acima. Oitava abaixo. Então a gente junta isso.
Se a gente quer um timbre mais suave, por exemplo, e aí a congregação vai entrar. Então, se quer que a congregação cante forte, vibrante, é isso daqui. Se, por exemplo, igual foi feito no domingo, as mulheres vão cantar. Um registro mais suave. Os homens vão cantar, pode-se colocar, por exemplo, isso daqui. Combina mais com a voz grave dos homens. E a isso o organista tem de conduzir a congregação através disso, interpretar, levar a interpretar da maneira correta. Então, essa riqueza que o órgão tem, por ser uma verdadeira orquestra, é que faz dele o instrumento liturgicamente apropriado para o acompanhamento. Então, com ele você consegue fazer a congregação interpretar cada estrofe de forma diferente. Então, isso é necessário, ou é possível ser feito através dessa combinação de registros. E também para não tocar sempre a mesma coisa igual. O órgão tem essa infinita, ou essa grande quantidade, seria infinita na realidade, porque assim, a combinação possível nesses 108 registros, e mais esses extras de acoplamentos, inclusive que a gente pode jogar para o pedal também, a gente tem um trompete no superior, a gente pode jogar ele para o pedal, para tocar na pedaleira, nenhum instrumento consegue fazer isso. Isso sendo tocado por um instrumentista também, né? Você pode ter uma orquestra que vai estar tocando aquilo que está escrito e ponto final. Não tem como a orquestra tocar e improvisar na última hora, que é outra coisa também que a gente faz no canto congregacional. A gente pode tocar o hino normal, depois pode tocar só. Ou pode tocar ele. Pode tocar enquanto a congregação está cantando o hino, digamos, quadradinho. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu coloquei, que eu não lembro. Então, isso que eu tenho aqui é esse painel, com essa quantidade toda aqui de registros à minha disposição. Isso que eu tenho aqui, esses números, 1 a 10, depois 11 a 20, são botões onde eu programo a combinação de registros para facilitar na hora de tocar. Por exemplo, essa sequência aqui são para acompanhamento congregacionais. Aqui, como fui tocar outras peças, então eu coloco elas nesse grupo aqui. Então, eu já programo, por exemplo, se for acompanhar o coral, eu coloco isso tudo aqui, anoto na partitura, então na hora é só chegar a apertar, por exemplo, 11. Primeiro hino do coral vai ser o 11. Já está tudo ali, eu não preciso ficar fazendo essa registração na hora. Tá? Então, ainda tem essa questão de praticidade. Deixa eu ver o que mais. Tem um vídeo aqui. Deixa eu ver como é que faz para eu colocar. Aliás, eu vou colocar o segundo. Dá tempo? Como é que está o nosso tempo? Não está saindo? Tá, então pronto. Não está saindo o som. Tá? É um vídeo do coro do Tabernáculo Mórmon, depois eu posso enviar o link para vocês. É fantástico ver eles cantando, ouvir eles cantando. Tá? Nesse, eu não lembro se é só o órgão, mas como disse, eles variam, eles fazem também só com órgão,
Eles fazem programação de Natal, que é incrível. Tá? Eles sempre estão se apresentando. Tiveram no Brasil, agora em São Paulo, fizeram a apresentação na sala, como é o nome? Na sala de São Paulo, a sala de concerto da... Ai, gente, fugiu o nome. Está na sala de concertos, a principal de São Paulo, e depois fizeram no estádio. No estádio, acho que não soou, não ficou muito legal, a acústica não funciona bem para isso, mas lá na sala de concertos foi fantástico. E eles fizeram uma excursão na Argentina, fizeram aqui no Brasil, acho que mais somente São Paulo e Rio de Janeiro, se não me engano. Tá? Vale a pena assistir para ver como funciona legal o coro e órgão e orquestra. É impressionante. Bom, perguntas? Professor, né? O aluno se dedicando quanto tempo, não para se tornar profissional, mas para tocar na igreja, né? Pelo desempenho dele, quanto tempo mais ou menos? Se exige muita paciência ou não? Porque é diferente do piano, né? O órgão. O órgão tem suas dificuldades, como vocês viram. Tem um teclado a mais para tocar com os pés, sem poder olhar para ele. A vantagem de tocar órgão é que o Alzheimer vai custar a bater na porta, tá? Porque você está o tempo todo usando o pé, mão, os pés, as mãos, os dois pés. O pé você usa para tocar nota às vezes você usa para usar os pedais de expressão. Tem de trocar registro, tem de estar raciocinando que registro vai usar, o que é que vai fazer naquela parte. Então, assim, é complexo, tá? Mas nada que não seja impossível. Bom, a minha experiência, o que eu fiz foi o seguinte, eu comecei tocando na igreja, é a melhor escola para organista, tá? E o que é que eu fazia? Eu chegava, preparava, a igreja cantava 5 hinos por culto. Então, o pastor, que foi um que me apoiou muito, que foi o pastor Júlio de Oliveira Sanches, era de uma igreja batista lá em Belo Horizonte, uma igreja na época tradicional, muito tradicional, foi da divisão, na realidade, da reforma, né? Da reforma não, da renovação, tá? Ela saiu, inclusive, daquela igreja batista da Floresta, tá? Então, por aí vocês têm ideia que era exatamente o oposto, que uma era, a nossa era bem litúrgica mesmo, muito séria. Então, eu chegava para ele me proporcionou fazer dessa forma, eu escolhi os hinos que eu podia tocar. Quando estava com 5 hinos preparados, falava com ele, aqui, ó, 5 hinos. E aí ele encaixava dentro da liturgia. E foi assim que eu comecei. Então, assim, é no processo de cada um. Cada um tem um desenvolvimento diferente. Você vê que gente que é professor vê que pessoas progridem mais rapidamente, outras não. E aí tem de tentar outros processos diferentes. Tá? Mas eu acho que o ideal é isso que aconteceu comigo. Tá? Mesmo que esteja um hino preparado, dá para tocar, está firme para tocar, põe para tocar. Até para acostumar a enfrentar o público, porque isso é difícil. Mas os músicos de igreja nos conservatórios e nas universidades são os que melhor desenvolvem e os que conseguem enfrentar as audições de concertos tranquilamente. Você pode treinar isso todo domingo, né? Então, não dá para dizer, depende de pessoa para pessoa, tá? E principalmente da dedicação, da seriedade no estudo, tá? Do aluno, tá? O professor, claro que tem que ser sério, mas a responsabilidade do aluno, a disciplina é tudo. Hoje estão existindo organistas, meninos desse tamanho, tocando horrores na Europa. Tem vídeos disso aí na internet. Mas por quê? Dedicação e disciplina. São duas coisas. Isso eu tive assim desde pequeno, essa questão da seriedade. E sempre vendo isso, tocar na igreja é uma coisa muito mais séria do que tocar lá fora. Eu não posso brincar com aquilo que eu vou fazer lá no domingo. Eu tenho de chegar lá firme para poder acompanhar a congregação. E para prestar um culto. É um culto que nós estamos fazendo, né? Desde o primeiro momento, a primeira música que nós tocamos é dedicada a Deus. A gente está dedicando a Deus, direcionando a Deus. Então tem mais essa seriedade que a gente não pode levar de qualquer forma no estudo.
É como eu falei, realmente é um milagre o que aconteceu aqui, quando eu soube, principalmente, tão pouco tempo que isso aconteceu. Mas você vê que é possível, desde que haja interesse, né? E outra coisa também, eu gosto de fazer concertos, mas onde eu me realizo melhor é ali tocando órgão, acompanhando a congregação. Para mim, isso é o máximo. Então, isso para os alunos então, da escola de música. Se dediquem ao máximo, não existe limite para a dedicação para Deus. Tá? Tocar é bacana, tocar um concerto e tal, mas é muito diferente de se tocar no culto. Muito diferente. E no culto sério, no culto litúrgico, vocês veem o que aconteceu ontem aqui, né, nos 2 cultos. A gente sai muito bem. É a combinação perfeita de liturgia, de púlpito e de música. A gente vê a nossa realidade como homens, como pecadores, as nossas falhas, mas a gente sai daqui feliz e tranquilo pela certeza da nossa salvação e que prestamos o culto realmente verdadeiro, direcionado para Deus e preocupando sempre com a qualidade. Isso que é importante. É uma coisa que desde pequeno eu sempre procurei, acho que cada um de vocês, instrumentistas, tá, alunos, tem de pensar dessa forma, ter essa filosofia. Tá? Parabéns ao César. Tá? Primeiro, parabéns ao reverendo por esse projeto e pelas ideias que a gente já conversou. Apoio, tá? Contem comigo para o que precisar, tá? César, parabéns pelo trabalho, principalmente em tão pouco tempo, tá? Isso é um milagre mesmo, tá? Sueli também, parabéns. Caio, eu coloquei ele em apertos que eu passei coisas de última hora e ele deu contas perfeitamente. Ninguém percebeu que foi de última hora, né? Então, vocês têm uma equipe aqui muito boa, tá? Eu estou impressionado mesmo, fiquei impressionado. Tá? Parabéns e continue, e que Deus abençoe muito vocês. Obrigado. Pessoal, como o nosso reverendo falou, né, a gente vem ali colhendo frutos. E agora é o momento de nós vermos esses frutos, né? E alguns alunos virão aqui para tocar. E teve uma família que não viu a sua filha tocar, porque a mensagem não chegou até eles, né? Eu acho que foi a única família que não viu a filha tocar. Aí ela vai tocar por último, tá bom, Sara? Aí quem vai vir primeiro é Manu, depois Manu, Isaac, Esther, Fernando e Sara Cateng. Boa noite. Eu vou tocar o Minueto em Ré menor, de Johann Sebastian Bach, e espero que gostem. Boa tarde, meu nome é Isaac. Boa noite, quer dizer. Hoje vou apresentar a música Saraband, de Handel.
George Frederick Handel, e ela foi composta no período barroco. E uma curiosidade sobre ela é que ela foi... A progressão harmônica dela se chama La Folia. E o compositor, nessa época, não podia colocar seus sentimentos na música, mas os sentimentos eram definidos. Então, cada parte da música tinha um sentimento específico. Ele não podia colocar. Boa noite, meu nome é Esther e eu vou tocar a música de Johann Frederick, Arabesque. Graça e paz, eu sou o Fernando, tenho 10 anos e eu vou apresentar o Prelúdio em Dó maior. Só uma pequena coisa, não quero me prolongar, porque muitas pessoas confundem esse Prelúdio em Dó maior, porque é a icônica peça número 1 do Cravo Bem Temperado.
e muitas pessoas confundem como a Ave Maria de Bach, mas não tem nenhum registro que isso foi feito para Maria. Ela foi somente uma música para ensinar o seu filho teclado. Boa noite. Eu vou tocar hoje a música Jesus, Alegria dos Homens, composta pelo compositor e organista Johann Sebastian Bach. Essa música originalmente foi composta para tocar com um coral ou com uma orquestra. Então eu vou tocar uma adaptação dela.
Meus irmãos, a gente só sobrou para mim o agradecimento, né? Uma parte muito boa. Eu quero agradecer primeiramente ao grande professor, organista e pianista Handel, que generosamente aceitou o nosso convite, né? Se deslocou até aqui. Para nós foi um prazer imenso. Aprendemos muito, não só com a técnica, mas com a humildade, com a piedade e a dedicação sua. Nos contagiou e nos sentimos muito motivados. Muito obrigado. Também quero agradecer ao reverendo Gustavo, ao idealizador desse projeto, né? Desde o início houve o desejo dessa igreja de que pudesse investir na formação musical dos membros, especialmente as novas gerações. E para que essa música fosse cultivada com excelência e piedade, né? Então, somos gratos pela sua visão e pelo seu incentivo, que foi muito importante para nós. Agradeço aos pais e um agradecimento muito especial aos pais, né? Porque vocês confiaram a nós, professores, o bem mais precioso de vocês. A gente sabe muito bem, né, que dos esforços, das agendas, deslocamento, o investimento, mas nós sabemos que tudo isso não é em vão, né? Tudo é para a glória de Deus, né? E eu quero agradecer vocês por isso também. Também agradeço também a equipe de mídia e som que anda junto com a gente, né? A conversa com eles são muito diretas, né? Muito fáceis. Ele que nos ajuda a distribuir o som aqui dos instrumentos. E eu também quero agradecer aos nossos alunos, né? Que têm se dedicado, muitas horas de estudos, né? Repetição, correção, perseverança, disciplina. E nós sabemos que a música, ela exige uma dedicação. E nem sempre é fácil, mas cada passo vale a pena. E eu quero falar para vocês, alunos, que vocês estão desenvolvendo um talento que poderá servir à igreja por muitos anos. Então, vocês vão ser nossos sucessores, né? Então, que vocês continuem nessa caminhada, não desistam e possa perseverar, tudo para a honra e glória de Deus, né? E agradecer também a todos que compareceram essa noite. Tem um Salmo 149 na nossa programação, nós iremos encerrar com ele. Tem a letra aí, eu acho que a maioria, todos aqui conhecem. Nós iremos cantar ele, tocar e encerraremos esse momento. Deus abençoe a todos, muito obrigado.